Boa noite também para você de casa. Patos de Minas à beira do colapso. O Hospital Regional para de atender pacientes com Covid-19 e explode a ocupação de leitos de UTI. No sistema público, há apenas 2 vagas de UTI. Prefeito prevê colapso e diz que, se fosse na diretriz do governo de Minas, o hospital de campanha estaria fechado. Nas últimas 24 horas, 74 novos casos são registrados em Patos de Minas. O Ministério da Saúde deixa vencer contratos de exame de HIV e pacientes de Patos de Minas também são afetados. Produtos da ceia de Natal estão cerca de 22% mais caros. Renda encolhe e consumidores devem gastar menos com presentes natalinos. E tem mais na edição dessa terça-feira. No escuro, mais moradores reclamam de problema com luzes de postes queimadas. Média de chuvas para dezembro em Patos de Minas é de 250 milímetros, mas não choveu nem 60 ainda. Eclipse solar parcial poderá ser observado na região. Atenção para os cuidados. Bebê engasgado é salvo por militar por telefone e a gente mostra como agir em situações assim. Tem análise da notícia e muito mais no NTV News, que começa agora. Parece que atender o chamado da população para trocar lâmpadas de postes não tem sido tão rápido assim. Nós vamos mostrar mais um morador de Patos de Minas que há 4 meses tenta resolver o problema. Na semana passada, mostramos a reclamação do seu Ivonim, morador da Rua 12, bairro Quebec, que estava sem iluminação pública. Nesta semana, a queixa é do Valdir, que mora na Rua Patrocínio, bairro Várzea. O mesmo problema. É bastante escuro, né? É desagradável, a gente sente desamparado. Nós estamos às traças. É um absurdo. Então tem que dar um jeito. A gente paga imposto caro, paga energia da rua. A indignação maior é pela dificuldade em resolver o problema. Segundo o morador, há 4 meses ele tenta resolver, mas os órgãos responsáveis não se mobilizam. Tá sem luz e fala, vai atrás, vai no barracão, não adianta, vai na CEMIG, não adianta. Então tem que dar um jeito. A CEMIG já havia informado que desde 2015 o serviço de iluminação pública é de responsabilidade das prefeituras. Segundo a Prefeitura de Patos de Minas, a troca é rápida, mas precisa que a pessoa solicite pelo site Patos Conectado. Agora, se a pessoa não tiver internet, fica complicado. O Ministério da Saúde deixou vencer um contrato e suspendeu os exames de genotipagem no Sistema Único de Saúde para pessoas diagnosticadas com HIV e hepatites virais. Em Patos de Minas, pacientes também foram afetados. A suspensão pode afetar um grupo específico de pacientes. O teste de genotipagem é utilizado para definir o tratamento mais adequado para quem desenvolve resistência a algum tipo de medicamento. Esse exame ele não é um exame de estoque. As pessoas elas fazem, coletam o sangue aqui e esse sangue é mandado para esses laboratórios conveniados. Então o kit que está faltando é a nível nacional. E é a nível nacional, mas que atingiu a gente, por enquanto, nem 0,5%. Então, mesmo porque crianças, né, menores de 12 anos e gestantes, eles não suspenderam, que são os mais importantes que não podem ficar sem. Ele é pedido pelo médico, para pacientes já diagnosticados que não correspondem bem ao tratamento, e aí tem que buscar, então, qual o tipo de medicamento que vai dar mais certo para esses pacientes. O que chama a atenção é o motivo da suspensão dos exames, um problema no processo licitatório. A expectativa é que o exame volte a ser fornecido em janeiro de 2021. Os exames de genotipagem, eles foram suspensos porque o contrato acabou e foi feita uma licitação em outubro, só que a empresa ela não apresentou a documentação necessária.
Então chegou agora novembro, dezembro, não pôde ser feito, porque acabou o contrato. Mas hoje teve outra licitação e provavelmente em janeiro já deve estar tudo em ordem novamente. Já no NTV News, produtos da ceia de Natal estão cerca de 22% mais caros e renda encolhe e consumidores devem gastar menos com presentes natalinos. Como já era esperado, com preços de muitos produtos nas alturas, a ceia natalina deve ficar em média 22% mais cara esse ano. Por isso, apostar em substituições pode ser uma boa saída. Poucos dias para o Natal e mesmo em um ano atípico, os consumidores já sabem o que não deixarão de comprar para a ceia. A dona Wanda e o Paulo apostarão nas frutas. Essas frutas, igual o melão, a uva, o abacaxi, laranja, uva. Já o Ademir, que é dono de um restaurante em Patos de Minas, tem escrito na lista de compras as carnes necessárias e vinho. É o vinho, né? A carne para assar, essas coisas assim, né? Em meio à pandemia do novo coronavírus, produtos típicos da ceia natalina tiveram aumento de 22%. As frutas neste ano tiveram elevação nos preços de 40%. Já as carnes encareceram cerca de 30%. Os comparativos valem do mesmo período deste ano com o de 2019. Em Patos de Minas, a média de preços de outros produtos está assim. O pernil, em 2019, custava R$ 12,98. Já em 2020, R$ 21,98. A ameixa seca, em 2019, R$ 9,98. Neste ano, R$ 10,98. O damasco seco turco, R$ 44,98 o quilo, em 2019. Já em 2020, R$ 54,98. A uva Niágara o quilo, em 2019, R$ 9,98. Em 2020, R$ 15,98. A banana maçã o quilo, no ano passado, custava R$ 5,99. Neste ano, o preço se manteve, R$ 5,99. Banana marmelo o quilo, em 2019, R$ 2,99. Em 2020, R$ 3,79. O panetone recheado de chocolate 530 gramas. Em 2019, R$ 25,49. Em 2020, R$ 26,90. Nós tivemos realmente alguns deslocamentos de preço em razão de forças externas. Nós temos problemas climáticos nos Estados Unidos, na China, né, onde a atividade solar, né, vem impactando isso, né, isso qualquer um pode pesquisar no INPE, intensidade de neve nos Estados Unidos, a produtividade caiu aceleradamente. Com isso, eles vão buscar nos países tropicais como o Brasil. O Brasil, como é um grande produtor, assim sendo, o produtor vai vender fora por dólar, né, porque é mais favorável para ele. Portanto, para economizar, os consumidores já sabem que a pesquisa de preço é fundamental. Eu ando nesse mercado tudo, eu compro para restaurante. é a pesquisa, a gente tem que pesquisar, porque sempre tem diferença de um lugar para o outro, né? Lugar melhor, produto melhor e mais barato, né? Além disso, a substituição de produtos será uma boa opção. O nosso tradicional bacalhau, você pode trocar por outro pescado. O pernil, o peru, que está muito caro também, você pode trocar por uma ave fiesta, um corte de frango, até mesmo um rocambole de frango, a carne de frango moída. As castanhas estão muito caras, né? Você pode trocar pela castanha do Pará, conhecida também como castanha do Brasil, o próprio amendoim, conforme o preparo, né? E procurar as frutas da época. Os consumidores parecem não estar dispostos a gastarem muito neste Natal. Uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas aponta que o valor médio do presente de Natal este ano é de R$ 109. Com tantas incertezas, pensar em um presente para dar de Natal fica até difícil. Afinal, será que as pessoas têm planos de dar presente esse ano mesmo? Não. Não? Não. Vai economizar o máximo.
Sim. Nesse Natal, por causa da pandemia, tá meio difícil, né? Mas a gente sempre consegue unir os dois, né? Dar um presente mais em conta, tipo uma roupa. Com certeza, a gente tem que tirar um pouquinho do 13º e dar um presente que a gente gosta, né? Em Patos de Minas, o consumidor deve gastar no máximo R$100 no presente natalino. Não muito por causa da crise, né? Uns R$100. Por volta dos R$30. Eu não sei, questão de preço, né? Mas provavelmente o mais em conta, né? Sim, 50 até 100 pode ir. Alguns são mais otimistas no valor. Gastar aí um pouquinho para cada um, gastar uns R$200, né? Segundo o levantamento feito pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, o valor médio do presente de Natal do brasileiro esse ano será de R$109. O grande problema é que muita gente vai deixar de comprar o presente de Natal este ano. O Natal é uma das principais épocas do ano em que o comerciante aproveita para ganhar dinheiro. Afinal, a expectativa de vendas é grande. No ano passado, a estimativa era que 77% dos brasileiros fossem às ruas para comprar algum presente de Natal. Este ano, a estimativa é bem menor, por causa de uma queda de 22 pontos percentuais. Cerca de 54% dos brasileiros devem comprar algum presente. Isso mexe na economia. A estimativa é que 86 milhões de pessoas devam ir às compras, movimentando cerca de 38,8 bilhões no setor de comércio e serviços. Uma redução significativa se comparada à do último ano, quando a estimativa era de que fossem movimentados aproximadamente 60 bilhões. No comércio, empresários fazem de tudo para atrair novos clientes. O Caio, por exemplo, criou um kit mais em conta para o presente de Natal. Surge muita gente querendo o presente de amigo oculto. O presente de amigo oculto ele costuma ser ali hoje até R$50. Então o que a gente fez? Camiseta, por exemplo, 59, 55, básica, nós abaixamos para 45, 49 reais, você vai poder presentear. Nós temos muita opção aqui na loja. Outra opção bacana também é o short praia, que é um shortinho bem curto, está usando muito. De 69, 59, nós abaixamos para 55 reais. Já o Igor está focado nos vídeos que ele faz para a internet. Várias novidades na loja mesmo, chegou várias coisas. Tênis, camisa, espero todos vocês. 90% dos nossos clientes está na internet. Então você publicando, fazendo promoções, tenho certeza que não vai ser difícil não, vai ser bem melhor que o ano passado. Segundo o Igor, dá para comprar um presente bom, pagando pouco. Afinal, há muita promoção no mercado. Nossas peças variam de 60 a 80 reais, peças de qualidade e tem um preço bom. Tenho certeza que qualquer presente da loja não fica caro e o cliente vai gostar. Começou nesta terça-feira o pagamento do PIS. Os trabalhadores com carteira assinada, mas que não têm conta na Caixa Econômica Federal, vão receber o abono salarial sem precisar ir a uma agência. O valor do PIS será depositado na conta Poupança Social Digital. O dinheiro poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. Veja o calendário de pagamento. Os trabalhadores nascidos em julho, agosto, setembro, outubro e novembro recebem nesta terça-feira. Os trabalhadores nascidos em dezembro, no próximo dia 15. Em janeiro e fevereiro, em 19 de janeiro. Os nascidos em março e abril recebem o PIS em 11 de fevereiro. Em maio e junho, 17 de março. Tem direito ao PIS quem recebeu até 2 salários mínimos na média em 2019, cadastrados no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos, com pelo menos 30 dias trabalhados em 2019, e que tenha informado corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais, RAIS e Social. O valor do PIS varia entre R$ 88 e R$ 1.045, conforme a quantidade de meses trabalhados com carteira assinada em 2019. O abono salarial será pago a cerca de 20 milhões de trabalhadores, que receberão 15,8 bilhões de reais. Daqui a pouco a gente mostra a ação premiada de clínica em Patos de Minas. Média de chuvas para dezembro em Patos de Minas é de 250 milímetros, mas não choveu ainda nem 60. E eclipse solar parcial poderá ser observado na região. Atenção para os cuidados.
Agora vamos mostrar a ação da Medic Mais, que tem novidades para este mês de dezembro. É um show de prêmios que será realizado no próximo dia 30, com sorteio ao vivo pela NTV. A clínica médica e odontológica Medic Mais conta com mais de 28 médicos para atender aos seus pacientes. São diversas as especialidades. A Medic Mais é uma clínica médica e odontológica, prestando aí todos os serviços na parte de medicina, o atendimento médico, clínico geral, ortopedista, cardiologista, ginecologista e demais especialidades, São mais de 28 médicos dentro da Medic Mais, atendendo a consultas mais acessíveis, Então você tem consultas da Medic Mais a partir de R$ 90, tá? E as especialidades aí com preço bem acessível também, de R$ 120 a R$ 155. A parte de oftalmologia, toda a parte de prevenção ginecológica, também o pré-natal, Então você faz seu tratamento médico, seus exames também dentro da clínica Medic Mais. E também o nosso grande diferencial é a odontologia. Além disso, agora são 2 unidades. Nós fizemos a segunda unidade, Nós temos uma unidade na Rua General Osório, número 6. Foi a primeira clínica Medic Mais aí de Patos de Minas, de todo o Brasil. E agora nós temos a nossa segunda unidade focada no tratamento odontológico, tá? São 9 dentistas de todas as especialidades também, clínico geral, a parte de implante dentário, reabilitação, clareamento dentário, as lentes de contato, a parte toda estética, ortodontia também, que é o aparelho fixo, aparelho móvel para criança, todos os tipos de aparelhos dentários, nossas especialidades. Então, você na Medic Mais faz o tratamento completo. Tá? Na parte médica e odontológica, você tem aí os parcelamentos também que são facilitados. Talvez o paciente não tenha, o cliente não tem cartão de crédito, a clínica cria o cartão de crédito para ele tem esse acesso e também faz muitos tratamentos, principalmente na parte odontológica, de até 36 vezes você parcela seu tratamento dentário aqui. Tá? Então você encontra essa facilidade aí na Medic Mais, que tem todo esse diferencial, uma clínica médica, odontológica e de exames. Também pensando no cliente, a Medic Mais realiza no próximo dia 30, no programa Gui Boaventura, um show de prêmios. Os nossos pacientes que realizarem consultas médicas, exames médicos acima de R$ 100 aqui na clínica, irão garantir o seu cupom, irão participar desse show de prêmios, Nós temos micro-ondas, jogo de panela, pipoqueira, cafeteira. E são vários prêmios também, que eles vão estar concorrendo durante esse mês de dezembro. Na realização de qualquer consulta ou exame médico acima de R$ 100, o paciente já pode concorrer a essa variedade de prêmios. Pessoal, então, para participar, já ligue agora, agende a sua consulta na Medic Mais, garanta o seu cupom. A Medic Mais, ela está com 2 unidades, a unidade 1 na Rua General Osório, número 6, e a unidade 2, aqui na Praça Desembargador Frederico, número 117. Todas as 2 são aqui próximo à Praça da Antiga Rodoviária, no centro da cidade. A Clínica Medic Mais tem 2 unidades, a unidade 1 na Rua General Osório, 6, e a 2 na Praça Desembargador Frederico, número 117. O telefone é o mesmo, 3823-4149, e o WhatsApp é o 998884149. Apesar da chuva mais frequente, o volume ainda está bem abaixo da média pluviométrica para o mês de dezembro em Patos de Minas. Há previsão de chuvas mais volumosas para os próximos dias e a temperatura se mantém amena. A chuva tem aparecido com mais frequência nos últimos dias. Afinal, a média esperada para o mês de dezembro é de 250 milímetros. Quando a gente fala de média de pluviosidade ou média de chuva, a gente tem que analisar um período de pelo menos 30 anos para a gente poder falar qual que é a média de pluviosidade para uma dada época e um dado local. Para Patos de Minas, para a época de dezembro, a média observada em 30 anos é em torno de 250 milímetros. Apesar do grande volume de chuva esperado para Patos de Minas, a precipitação não somou ainda nem 60 milímetros. Atualmente nós estamos aí com 55,8 milímetros nesse mês. O que falta então para atingir os 250 de média, ainda bastante chuva. É o que nós devemos esperar para o restante desse mês. Nessa semana nós devemos esperar algo em torno de 60 milímetros até sábado.
Mesmo com a proximidade do verão, as temperaturas se mantêm amenas nesta semana. Devido à nebulosidade, devido à quantidade de chuva, ela fica abaixo do mês de novembro e do mês de janeiro. E a média, que também é interessante a gente entender que a temperatura média é a soma da máxima com a mínima dividida por 2, não deve passar de 22,5 graus nessa época do ano. Um novo eclipse parcial solar poderá ser visto na região. O fenômeno vai ocorrer na próxima segunda-feira, mas para observá-lo é preciso cuidados para evitar danos à visão. Em algumas regiões da Argentina e do Chile, o eclipse será total. No Brasil, o eclipse solar será parcial, bem parecido com o dessa imagem. O último fenômeno foi registrado em julho de 2019. Para nós aqui do Brasil, nós observaremos somente o eclipse parcial. Então, somente uma parte da Lua vai cobrir uma parte do Sol. Aqui na nossa região, isso dá em torno de 25% do disco solar coberto. Então vai ser uma observação legal de se acompanhar. O eclipse parcial poderá ser observado na próxima segunda-feira de 12h50 às 3h07 da tarde. Mas para visualizar o fenômeno, as condições do tempo terão que colaborar. Não pode estar com o céu nublado, ter o mínimo de nuvens possíveis, né? Essa época é muito difícil porque chove bastante na nossa região, mas se a gente tiver um pouco de sorte aí, poucas nuvens, né? A gente vai poder acompanhar momentos aí desse eclipse. E atenção para as orientações para visualizar o eclipse. Os cuidados são necessários para evitar qualquer lesão na retina. Olhar diretamente para o sol ou utilizar chapa de raio-x, por exemplo, nem pensar. Nunca se deve olhar diretamente para o sol sem um filtro específico para isso. Então, na astronomia, a gente utiliza filtros específicos, filtro Bader, Oakes, que é muito difícil de ser encontrados aqui no Brasil. Então, para orientar e para recomendar à população, o que eles podem utilizar é esse filtro, esse vidro de óculos de soldador. Tem que ser o número 14 ou acima. Por quê? Porque esse filtro ele faz uma proteção contra raios ultravioleta. É válido lembrar que é muito comum nessa época as pessoas utilizarem chapas de raio-x. Isso é contraindicado. A chapa de raio-x ela não faz a filtragem de raios ultravioleta, que é o que causa danos à visão. Então, não utilizar chapas de raio-x. Quem quiser observar, compre esse vidro de óculos de soldador. Ele é barato, é vendido em casas de ferragens, casas que vende parafuso. É um filtro barato e aí você vai poder observar com segurança o eclipse da próxima segunda-feira. Ainda utilizando o filtro, a gente orienta que observe-se no máximo por 30 segundos. Faça uma pausa para ter o descanso, né, da visão. A seguir, em nova onda de Covid-19, Patos de Minas à beira do colapso. O Hospital Regional para de atender pacientes com Covid-19 e explode a ocupação de leitos de UTI. No sistema público, há apenas 2 vagas de UTI. Estamos de volta com o NTV News e agora é hora do quadro Análise da Notícia, hora de falar sobre os principais acontecimentos de Patos de Minas e região. Hoje comigo a jornalista Ludmila Bahia. Olá, Ludmila, boa noite, tudo bem? Boa noite, Jéssica, boa noite a todos que acompanham o NTV News e agora, nessa reta final do nosso jornal com a Análise da Notícia. Mas olha que a gente tem muita coisa para conversar hoje, hein, Jéssica? Isso mesmo, Ludmila, muitos assuntos sérios, principalmente relacionados à saúde. Vamos começar com as telas relacionadas ao enfrentamento à pandemia aqui em Patos de Minas. Primeiro a gente coloca aí, mostrando para você, para o pessoal de casa, os dados comparativos sobre a pandemia, né? Aqueles dados que a gente mostra relacionados às últimas 24 horas. Ludmila, a princípio, um grande número de casos confirmados aqui em Patos de Minas. Eu não me lembro, né, durante toda essa pandemia, da gente ter um número tão grande em 24 horas. Pois é, Jéssica, a gente teve números maiores lá para o mês de julho, mas nesses últimos meses, nessas últimas semanas, a gente teve repetição desse número na semana passada e de novo nessa.
São 74 novos casos da Covid-19 no município. Muita coisa para um curto espaço de tempo. Na sexta-feira, a gente já tinha alertado para a segunda onda da Covid-19 no município, segundo o Erivaldo, da Vigilância Epidemiológica, com o RT acima da média brasileira de 1,5 em Patos de Minas. Tanto é que a gente vê esse reflexo direto nos números. E em relação ao boletim de ontem, Jéssica, também temos mais pessoas internadas, e mais pessoas internadas em leito de UTI, ou seja, demandando cuidados mais intensivos com relação a complicações da Covid-19. No NTV News de ontem, a gente já tinha falado que a morte da travesti Camille não constava ainda nos óbitos confirmados. A prefeitura volta com esse óbito a ser lançado, mas a gente sabe que esse óbito a ser lançado é o da Camille e já foi confirmado que foi em decorrência da Covid-19. Portanto, Patos de Minas tem 88 mortes em decorrência da Covid. E outra consequência da doença, Jéssica, temos aí mais pessoas se recuperando em casa. Ontem eram 267, olha só hoje, mais 324 pessoas em isolamento domiciliar. E, obviamente, temos mais pessoas curadas, tratadas, recuperadas da Covid-19. Mas é um retrato que preocupa, que aumenta ainda mais o alerta que já estava aceso há muito tempo. Pois é, eu lembro de dias que nós divulgamos aqui 4 casos confirmados, 5 casos, a gente pula então para 74 casos confirmados em 24 horas. Como isso é preocupante. E a gente mostra agora a segunda tela relacionada à ocupação hospitalar aqui em Patos de Minas. Para a gente entender como que está então essa ocupação nos hospitais, tanto públicos quanto os privados. Ludmila, se a gente teve um número tão alto de pacientes diagnosticados, um número maior também de internados, conforme a primeira tela, isso já está refletindo nessa tela, né? Jéssica, reflete diretamente se temos mais doentes, mais pessoas demandando leito, principalmente de UTI, obviamente vai subir e muito a taxa de ocupação hospitalar. Mas subiu principalmente, olha só, se a gente olha ali só a ocupação de UTI, hospitais públicos e privados, próximo de 90% em Patos de Minas. O hospital público que recebe pacientes que necessitam tratamento de UTI, quase 78%, quase 80%. E esse percentual subiu muito, não só pela quantidade de casos confirmados, de mais pessoas demandando tratamento de internação, mas também porque o Hospital Regional Antônio Dias fechou as portas para receber doentes da Covid-19. Segundo a Rede FEMIG, que administra o HRAD, faltam médicos, tanto que terminou ontem um novo chamamento emergencial para tentar suprir essa demanda que há tempos a gente vê. Mas eu fico me perguntando, Jéssica, como é que o hospital estava aberto até semana passada, funcionando aí a pleno vapor com esse quadro de médicos? O que aconteceu nesses últimos dias que o regional resolveu, portanto, fechar ou interromper a internação de doentes de Covid-19? São essas questões que a gente tenta entender, tenta buscar respostas, mas a gente ainda não as tem. Tentamos contato com a Rede FEMIG, hoje em Belo Horizonte é feriado, a sede da FEMIG é lá, então a gente não teve ainda uma resposta. Sabemos que é um problema muito sério, muito grave, e que pode refletir diretamente até na própria decisão do Comitê Extraordinário da Covid-19, que leva como parâmetro também a quantidade de pessoas internadas, a demanda por hospitais, por leitos hospitalares, para determinar a onda daquela macro ou micro região. A gente sabe que amanhã, provavelmente, teremos aí um novo entendimento do comitê e aguardamos para saber o que vai acontecer. Patos de Minas vive uma situação complicadíssima. Tivemos na semana passada um surto, um crescimento exponencial de casos confirmados de Covid. Agora, com esse encerramento, com essa interrupção de atendimentos no Hospital Regional Antônio Dias, o sistema
está sim colapsado. Tanto é que hoje, Jéssica, o prefeito municipal deu um grito de socorro e até criticou o próprio governo do estado de Minas Gerais, que há algumas semanas até ventilou essa hipótese de fechar de vez os leitos Covid-19, a ala Covid-19 no Agarrad, e acabou depois mudando de ideia por conta de uma demanda de casos. E hoje o José Eustáquio Rodrigues não economizou críticas novamente ao governador Romeu Zema, ao governo do estado de Minas Gerais, com relação ao enfrentamento da pandemia. E a gente separou um trecho do que o prefeito falou e a gente vai mostrar agora. A situação da Covid está séria novamente, ou seja, ela voltou a crescer e crescer muito. Nós hoje estamos sem o atendimento do Hospital Regional, o Hospital Regional suspendeu o atendimento da Covid, nós estamos somente com o Hospital de Campanha e que se tivesse seguido as recomendações do governo do estado, nós também já teríamos fechado o Hospital de Campanha. Lá no Hospital de Campanha hoje nós temos apenas 2 vagas de 2 leitos de UTI vagos. Nós estamos atendendo cerca de 140 pessoas diariamente no nosso centro de enfrentamento da Covid. Os hospitais particulares estão lotados. O Natal está chegando, Ano Novo está chegando, nós temos aí que comemorar o Natal com a nossa família e dessa forma nós vamos comemorar com os nossos entes queridos no cemitério. Uma dificuldade em relação aos leitos nos hospitais que não seriam suficientes para atender toda essa demanda de pacientes aqui no Brasil, né, em todas as regiões do Brasil. Então, qual o sentido de fechar esses leitos, sendo que a doença ainda está aí? É aí que é o momento de que a gente teria mais tranquilidade nesse momento, né? É um problema, uma falha nessa gestão. O que a gente não entende foram os motivos que levaram a essa interrupção no recebimento desses doentes, quando essa ala Covid-19 será reaberta no Agarrad, porque se tem apenas duas vagas no hospital de campanha para atender esses doentes, a gente não sabe do futuro, a gente não sabe quanto tempo que as pessoas estão lá internadas vão demandar ainda de atendimento, a gente não sabe quantas pessoas poderão ter a necessidade de internação. E aí? E as pessoas que precisam vir para Patos de Minas receber atendimento? Como é que vai ser essa situação? Eu lembro de a gente viver essa aflição lá atrás, quando o hospital de campanha não havia sido inaugurado, porque demorou muito para ser aberto, para ser entregue à população, mas quando ele abriu as portas, foi um alívio muito grande. As pessoas respiraram aliviadas, falou, agora a gente tem uma certa tranquilidade, porque tem uma equipe treinada, tem um centro para receber os doentes, reforçando com as vagas que já haviam sido geradas no Agarrad. Mas sem o Agarrad, contando apenas com as poucas vagas do hospital de campanha e com essa demanda crescente, a gente tem um futuro muito nebuloso, muito incerto, Jéssica. Essa é uma preocupação evidente. E o José Eustáquio ainda reforçou, ele nessa fala dele, falou, olha, ele até foi duro ali, a gente não quer comemorar, ou a gente não quer ver os nossos entes no cemitério, por isso tomemos cuidados. E é hora de uma medida emergencial de cuidado, porque como está, parece uma situação fora do controle. Pois é, não está só na mão das pessoas, está muito mais na mão das autoridades. Eu estive hoje cedo no hospital de campanha em Patos de Minas e a situação é realmente essa. Apenas 2 leitos de UTI estão desocupados. A média do tempo de internação varia, né? Geralmente 9, 10, 12, 11 dias a cada paciente. Que ele fica internado nesse leito de UTI, e nós conversamos com o diretor do hospital de campanha, que ele falou mais sobre esse assunto para tentar esclarecer e mostrar o quanto essa situação é preocupante. Os números mostram uma realidade preocupante. Dos 9 leitos de UTI do hospital de campanha, 7 estão ocupados. Nossa preocupação nesse momento é porque nós temos apenas 2 leitos de UTI vagos. Nós temos leitos clínicos que não estão ocupados, mas a preocupação é o paciente grave que precisa de ser internado em UTI, o paciente vai ficar em ventilação mecânica, é um paciente que provavelmente vai precisar de hemodiálise, a gente já entra aí numa previsão de colapso, porque ocupando esses 2 leitos a gente já não tem mais
leitos de UTI. E a nossa média de internação desse paciente varia aí de 9 até 13, 14 dias, a depender do estado que esse paciente for evoluir. A maioria dos pacientes internados é do sexo masculino e a média de idade é de 72 anos. Apenas um não é de Patos de Minas. Vimos percebendo isso ao longo das internações, quer seja de UTI, quer seja de leitos clínicos. Nós temos um maior índice de internação de homens, né? A gente vê homens internando mais e homens agravando mais. Então, assim, hoje a gente tem a maior parte dos pacientes que estão internados em UTI do sexo masculino, com a média de idade hoje de 71 anos. A nossa média geral de idade de internação ela é de 61. Quando a gente compara isso nos leitos de UTI, a gente tem o maior índice de homens acima de 70 anos. Com a grande demanda por leitos de UTI, profissionais da saúde estudam estratégias para ampliar a capacidade. A gente já discute a possibilidade de ampliação desses leitos de UTI. É uma situação complexa porque a gente demanda de recurso financeiro, recursos humanos também, profissionais, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, e é uma dificuldade que hoje é o que o regional aponta da dificuldade de contratação de médicos para fechar a escala. Nesse momento, o Hospital de Campanha está com a sua escala médica toda completa, escala de enfermagem, fisioterapia toda completa. Mas é uma preocupação nossa da possibilidade de abertura e necessidade de abertura de mais leitos de UTI. A situação é grave e o alerta é para que mais do que nunca as pessoas se cuidem. O alerta que a gente deixa para a população é se cuidar mesmo. E o que a gente tem visto, né, de festas que estão acontecendo, e semanalmente, diariamente, a gente tem discutido isso, tem saído matérias em relação a isso. O que a gente pede é, de fato, para a população se cuidar, né, evitar essas festas que estão acontecendo, inclusive assim, sempre às escondidas, mas no final de semana a gente sabe de que chácaras, sítios, isso tem acontecido muito. A gente pede à população para evitar esse tipo de aglomeração. E o uso de máscara, continuar usando a máscara, higienização das mãos, e evitar mesmo a aglomeração e em situações de apresentar sinais e sintomas gripais, manter-se em casa e procurar o atendimento médico quando necessário. Bom, Ludmila, enquanto estávamos fazendo a reportagem, nós tivemos a informação de que um paciente, né, recebeu alta e iria então receber alta e iria ser retirado do Hospital de Campanha hoje, e um paciente de outra cidade seria encaminhado ainda hoje para o Hospital de Campanha. Imagina só a demanda, né, de pacientes de outras cidades sendo trazidos aqui para Patos de Minas. Pois é, a preocupação é latente, é evidente e não é para menos, Jéssica. De um lado, os agentes de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, prestando ali o seu melhor para atender as pessoas doentes. De outro, as pessoas, a população de modo geral também aflitas aí com esse cenário que se apresenta, com esse surto que começou aí há alguns dias, com casos crescentes dia a dia, com uma demanda grande. Tanto que você trouxe aí, olha, uma pessoa saindo de UTI, indo para o leito clínico, mas a vaga já vai ser ocupada. Então, ou seja, vão continuar aí, pelo menos nessas próximas horas, com esses 2 leitos apenas esperando, ou esperamos que não, mas, dadas as circunstâncias, há motivos de preocupação, há motivos de indicação de ocupação desses leitos, sim, e a gente não sabe quando a gente terá o HRAD funcionando novamente nesse momento crítico, nesse momento de surto, nesse momento de total necessidade em que deveria estar aberto, funcionando e a pleno vapor, mas infelizmente fechado, interrompido para novos atendimentos de Covid-19. E amanhã a gente traz a reclassificação do programa Minas Consciente, né? Imagino que esses dados podem sim, como você disse mais cedo, interferir nessa nova classificação do programa Minas, né? Será que Patos de Minas volta para a onda amarela, já que a gente está tendo um número tão grande de casos e um número de leitos menor?
Vamos ver o que vai acontecer. Qual será o entendimento do Comitê Extraordinário da Covid-19 do Estado de Minas Gerais, Jéssica? Bom, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. A gente vai agora para Patrocínio, onde uma policial conseguiu realizar o salvamento por telefone de uma bebezinha. Emergência policial. Moça, minha filha está engasgada, me ajuda. A ligação durou apenas alguns minutos, mas pela gravidade da situação, os segundos se passaram como horas. Coloca a sua mão sobre a sua coxa, se estivesse deitada, com a cabecinha para baixo, peitinho na sua mão, tá? Abre a boquinha dela bem abertinha e dá 3 tapas bem fortinho nas costas dela. Tem alguém com a senhora aí? Não, a sozinha. Eu não estou soltando nada pela boca. Senhora, a gente já está providenciando socorro da ambulância. Fica calma, eu preciso da sua ajuda, tá? Vai ficar tudo bem. Ela está soltando baba pela boca. Isso mesmo, não tem problema não. Isso é normal, soltar baba pela boca, tá tranquilo. Ela tá molinha, não tá? Tá. Coloca o telefone no Viva Voz, fica comigo no Viva Voz até o socorro chegar, tá? Você conseguiu fazer isso, senhora? Isso, deu 3 tapinhas nas costas dela. Bem forte, bem forte. Ela teve alguma reação? Não, ela tá soltando baba pela boca. Agora vira ela de frente pra senhora. Entre os 2 mamilos dela, coloca os seus 2 dedos e faz 3 pressões bem fortes. 1, 2, 3. Conta comigo. 1, 2, 3. Faz bem forte. Ela gemeu, ela tá chorando. Isso, então tá bom. Ó, fica tranquila que ela tá respirando, tá? Oh, coisa boa, tá vendo? Fica tranquila. Respira a senhora também, tá? Fica tranquilo que vai dar certo. Ela tá mais tranquila agora, ela tá conseguindo respirar. Ela não tá roxinha, não? Tá não. Tá tudo bem? Tá. Como que a senhora chama? Karine. Karine. A viatura tá aí, tá bom? Qualquer coisa a senhora pode ligar aqui pra mim de novo, tá? Obrigada, senhora. Tchau, tchau. Os personagens principais dessa história, que teve um final feliz, são a bebê Laura, a mãe Karine e a soldado Ellen, policial militar na cidade de Patrocínio. O chamado foi registrado por volta das 7h30 da manhã desta segunda-feira. Um chamado dessa natureza não é comum de acontecer, e foi a minha primeira vez. Com certeza, esse foi um episódio que vai ficar marcado na minha vida, por eu ter tido a oportunidade de ajudar essa família, Queria de antemão agradecer primeiramente a Deus por ter me capacitado para esse atendimento e a senhorita Karine por ter confiado na Polícia Militar para salvar a vida da sua pequena. O conhecimento e a calma da policial fizeram toda a diferença para o sucesso da ocorrência. Após a ligação, a criança foi avaliada por uma equipe médica, que constatou o seu estado de saúde e ainda recebeu a visita da policial que salvou a sua vida. Você é muito guerreira, né? Você conseguiu? A mamãe te engasgou, foi? A história teve um final feliz, mas vale o alerta. O episódio é comum até que os pequenos completem o primeiro aniversário e pode representar riscos graves se o socorro não for rápido e realizado de maneira efetiva. E nós temos muito engasgo, principalmente em bebê recém-nascido. Por quê? A criança nasce, tudo é novidade no mundo, até para ela se alimentar é um processo novo para ela. Então ela não tem ainda todos os reflexos bem feitos, bem condicionados. E é muito comum a criança encher a barriga de leite e refluir, voltar esse leite e engasgar com o próprio leite que mamou. Qual que é o primeiro procedimento? Você vai segurar o tórax dessa criança e virar a cabeça de lado e para baixo. Essa criança vai ser colocada numa posição com a cabeça mais baixa. Para quê? Para que aquele leite, principalmente, que geralmente é fluido, escorra e essa criança volte a respirar. Isso para bebê lactente é uma ótima solução. É lógico que em criança, como ela é pequena e não tem uma caixa torácica dura, isso a gente pode fazer no colo, no joelho, é mais fácil. Agora, numa criança maior ou num adulto, isso não é possível.
Aí a gente faz aquela famosa manobra, que é chegar por trás da pessoa. Parece um abraço, mas não é. E essa parte da mão a gente vai colocar no estômago e jogar para trás e para cima, que a gente chama de movimento em J. Esse movimento vai fazer o quê? Empurrar o diafragma e tudo quanto é conteúdo que tiver entrado errado pela via aérea vai ser expulso pela via aérea. Agir com rapidez e de maneira correta é fundamental para conseguir êxito nesses casos. São manobras simples que dão para ser orientadas por telefone, que se o socorrista do lado tiver calma, tiver uma escuta, né, puder ouvir o que o outro está fazendo, ele pode salvar a vida da pessoa que está junto dele. Pois é, Ludmila, que história emocionante, né? Eu fiquei aflita com essa ligação, mas ela mostra o quanto é importante a calma, o conhecimento nesses momentos difíceis. Jéssica, essa ligação durou mais de 5 minutos e a tranquilidade da soldado Ellen falando com a mamãe Karine, mesmo ela estando naquele desespero todo, foi fundamental para que ela realizasse as manobras, para que a bebezinha Laura voltasse aí, já que estava engasgada com o próprio leite. Então, assim, foi um trabalho muito bonito da Polícia Militar e a mamãe conseguiu entender a linguagem, conseguiu entender os comandos e a gente tem aí um final muito feliz. Eu estava aqui, eu escutei ontem esse áudio e estava aqui escutando novamente nessa reportagem, parabéns pela reportagem, e estava de novo emocionada. Por mais soldados Ellen pelo mundo e que façam a diferença nas nossas vidas, viu? Com toda certeza. Bom, Ludmila, antes da gente encerrar o NTV News de hoje é terça-feira, e me adianta, por favor, o que tem no Espaço Feminino de amanhã. Jéssica, amanhã a gente abre a porta para a beleza, para a saúde no programa Espaço Feminino. A gente vai falar de cirurgia plástica, cirurgia facial, a gente vai falar de harmonização facial, procedimentos seguros para resultados satisfatórios. A gente precisa se atentar a esse tipo de situação para não ter nenhum dissabor, viu? E tem muito mais, tem papo reto, tem flagrante, tem assunto sério para a gente tratar amanhã, mas um programa que eu espero todo mundo, um programa que faz toda a diferença quando você está conosco. A partir das 18 horas, assista pelo canal 8.1, também pelo nosso site ntv.tv.br, pelas redes sociais, @NTV Patos de Minas. Jéssica, obrigada pela companhia e amanhã a gente se vê. Pessoal de casa também. Beijo, obrigada. Tchau, tchau. A gente volta a se falar assim. Eu também aguardo você de casa amanhã às 19 horas em uma nova edição do NTV News. Até lá, tenha uma ótima noite.